A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar. Hoje nós já estamos na nossa 13ª pré-aula, ou seja, nós estamos na última aula do terceiro trimestre de 2021 da EBD, a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Durante esses 3 meses aqui, nós estudamos o tema geral, que foi o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Tivemos aqui 3 meses abençoados, onde nós aprendemos muito aqui da parte do Senhor, onde nós estávamos aqui analisando sobre a história dos reis de Israel. E para esse 13º encontro, ou para essa última pré-aula do terceiro trimestre de 2021, o pastor Clayton, o comentarista, trouxe o seguinte tema: o cativeiro de Judá. Esse 13º encontro será ministrado dia 26 de setembro de 2021 em todos os templos da Assembleia de Deus. Quero agradecer a você, querido amigo, querido irmão, você, querido professor, querido mestre. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que tiraram um tempinho para estar meditando nessas pré-aulas. Espero ter sido bênção para a vida de cada um de vocês. Eu quero convidar você para ir junto comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que essa aula será uma aula onde vão trazer ricas bênçãos para a sua vida e para o seu lar, em nome de Jesus. Queridos, então nós já estamos aqui no nosso 13º encontro, ou no nosso último encontro, a nossa última pré-aula do terceiro trimestre de 2021. O texto áureo desse último encontro se encontra em 2 Crônicas, capítulo 36 e versículo de número 16, que nos diz o seguinte: porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. A verdade prática, que é aquele momento filosófico, onde o comentarista ele nos traz uma reflexão, nos chama para uma reflexão, que eu costumo dizer que é a chave da lição, está dizendo o seguinte: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. Queridos, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado ao homem, que é um ser racional. E esse livre-arbítrio está dentro dele a ideia de fazermos escolha. Todo dia nós fazemos em N's e Y escolhas. O dia inteiro nós fazemos escolha. Desde quando nós acordamos na nossa casa, na volta do dia, até o momento que nós vamos dormir novamente, nós estamos fazendo escolha. Fazer escolha faz parte de um ser racional. E viver com essas escolhas também é uma consequência para um ser racional. Portanto, querido irmão, querido amigo, ore ao Senhor, peça direção, para que o Senhor lhe dê direção, para que você faça as escolhas certas na sua vida, para que quando você for colher os frutos da sua escolha, sejam frutos saudáveis para a sua vida. Queridos, a leitura bíblica em classe se encontra no 2º livro de Reis, capítulo de número 24, versículo de número 18 ao versículo de número 20. E capítulo 25, do versículo 1 ao versículo de número 10. E já na introdução, o comentarista ele nos traz aqui uma atualização dentro do contexto dessa lição, ou ele vem nos atualizar para essa lição de hoje. Queridos, então essa lição de hoje, nós trabalhamos durante todo esse trimestre, falamos sobre quando sai do período dos juízes, e entra então, sai de uma teocracia, para entrar saiu do período de uma anarquia teocrática
para entrarmos então num período de teocracia, né, de uma monarquia teocrática, é o que nós estamos vivendo. Então, durante esse período, nós vemos aí que as 12 tribos de Israel tiveram unificados sobre 3 reis, e depois veio a se dividir, se tornando o Reino do Norte e o Reino do Sul. Em alguns vídeos anteriores, nós falamos que o Reino do Norte, então, foi levado, ou parte das tribos foram levados, então, cativo para a Síria, e não voltaram desse cativeiro. E dentro desse contexto de hoje, dentro dessa aula de hoje, nós vamos falar agora, ou nós vamos falar sobre o cativeiro do Reino do Sul, que vai se dar alguns anos depois do cativeiro do Reino do Norte. E o comentarista trouxe aqui para nós justamente os 4 últimos monarcas que teve dentro do Reino do Sul. Na lição passada, nós falamos sobre Josias. E Josias, ele promoveu um grande avivamento sobre o Reino do Sul. De forma que ele, então, quase exterminou toda a idolatria. Né? Ele derrubou os postes ídolos, ele derrubou os altares de Baal, os altares dos bezerros, todo tipo de idolatrias, todo tipo de idolatria que havia dentro do Reino do Sul. Josias agora promoveu uma grande reforma, um grande avivamento dentro do Reino do Sul. Porém, queridos, os seus sucessores, né, que vai ser agora os últimos anos da história do Reino do Sul, eles vão entrar agora em uma decadência. Nós vamos pegar aqui Jeoacás, né, após então Josias falecer naquela batalha contra o rei do Egito, nós temos o seu filho agora reinando, Jeoacás, que vai reinar durante 3 meses. Depois dele nós vamos ter então Jeoaquim, que vai reinar durante 11 anos. E depois nós vamos ter aqui Joaquim, que vai reinar durante 3 meses. E por fim, então, durante 11 anos, nós vamos ter o reinado de Zedequias. E é isto que está dentro da nossa introdução. O comentarista ele vai trazer para nós aqui os últimos 4 reis que reinaram sobre o Reino do Sul. E é interessante, queridos, que após aquela reforma, aquele grande avivamento que houve, né, através do reinado de Josias, os seus descendentes, né, aqueles que assumiram o trono após eles, vão continuar ou vão adentrar uma verdadeira decadência espiritual. E junto com os monarcas, toda a nação de Israel também vai adentrar em uma verdadeira apostasia, em uma verdadeira idolatria. E é interessante, querido, já na introdução, o comentarista vai trazer aqui para nós justamente esse assunto. No primeiro tópico, né, ele vai trazer o seguinte: o declínio espiritual de Judá. Então, querido, nós vamos observar aí que desde quando separou, né, criando o Reino do Norte e o Reino do Sul, Judá, em alguns momentos, durante apenas 4 reis, houve um avivamento, e os outros monarcas que tiveram durante o Reino do Sul mergulharam em uma verdadeira apostasia. O comentarista traz aqui para nós, no primeiro subtópico do primeiro tópico, ele diz o seguinte: as advertências dos profetas. Queridos, uma coisa que nós precisamos de entender, ficou bem claro, né, nessas lições, e quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, Deus sempre levantou o profeta para trazer uma mensagem que viesse confrontar a apostasia do povo. Deus sempre levantou o profeta para chamar o povo, para que o povo viesse a se arrepender, para que o povo se voltasse aos caminhos do Senhor. Deus em nenhum momento deixou de falar com a nação de Israel. Sempre Deus levantou o profeta para proclamar a palavra do Senhor para o povo de Israel. Porém, o que nós temos aqui é a nação de Israel que sempre, ao invés de ouvir a voz do Senhor, sempre esteve endurecendo o seu coração e se entregando à idolatria e à apostasia. É interessante, no segundo subtópico, o comentarista colocou o seguinte: previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Queridos, durante esses
5 últimos reis, né, nós vamos ver que Deus levantou um profeta, e esse profeta, ele fez toda a diferença durante os 5 últimos reis que teve em Israel. Deus levantou então Jeremias. Jeremias, ele vai pegar o final do reinado de Josias, onde estava vivendo um período de avivamento, um período de restauração, um período onde o povo vai se voltar ao Senhor, e ele vai pegar desde o final do reinado de Josias até o final do reinado de Zedequias. Ou seja, ele vai passar por esse período de avivamento e depois ele vai profetizar durante o período desses 4 reis que se entregaram à idolatria, se entregaram realmente a desagradar o coração do Senhor. Então o profeta Jeremias, dentro desse contexto, e o comentarista traz aqui para nós, e quando nós vamos para a Escritura Sagrada, nós pegamos então a história, nós pegamos então os livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônica. Quando nós pegamos essa história, e principalmente o final aqui do Reino do Sul, nós vamos ver Jeremias exercendo o seu ministério. Ou seja, durante o reinado desses 5 últimos reis de Israel, é que Jeremias vai exercer o seu ministério profético. E o ministério profético de Jeremias foi essencial, porque Jeremias justamente ele vem denunciando esse contexto que Israel está mergulhado de idolatria. E ele vem mostrando através das suas vaticinações, através da sua mensagem profética, que não havia mais solução para Israel. Que a única solução, o único caminho viável que havia para Israel era justamente o cativeiro da Babilônia. O povo deveria se arrepender, porque não havia mais volta. Manassés tinha levado ao máximo o povo à idolatria. O rei Manassés, quando ele reinou, ele leva a nação de Israel ao nível máximo de perversidade, ao nível máximo de idolatria, ao nível máximo de abandono aos princípios, ou abandono à lei do Senhor. E é justamente por causa de Manassés, justamente por causa daquele período que ele vivenciou, e por causa da apostasia dos últimos reis de Israel, é que não havia mais solução para o povo de Israel, a não ser levado para o cativeiro, aonde Deus iria trabalhar no caráter do seu povo. Queridos, então o primeiro tópico, o comentarista está trabalhando isso. No terceiro subtópico do primeiro tópico, ele vai nos dizer o seguinte: motivos que levaram Judá ao cativeiro. Eu gostaria de ler aqui para os queridos irmãos, que nos diz o seguinte: além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente. Veja, então nós temos aqui idolatrias, pecados abomináveis, nós temos aqui derramamento de sangue de inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Então veja, Israel estava mergulhado em um caminho sem volta, aonde não havia mais justiça social, aonde eles derramaram sangue inocente, todo tipo de apostasia, todo tipo de perversidade, todo tipo de imoralidade. E aí o comentarista continua dizendo aqui para nós, baseado na Bíblia: não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Queridos, apesar de Deus ter uma promessa para a nação de Israel, a nação de Israel, ela se mergulhou em uma grande decadência. E essa decadência que a nação de Israel se mergulhou ou estava mergulhada, não foi por falta de Deus levantar profetas, não foi porque Deus havia abandonado, pelo contrário, sempre Deus levantou homens e mulheres compromissados em trazer uma palavra aonde chamava a nação de Israel a voltar aos caminhos do Senhor. Queridos, nós entendemos aqui então
através da história de Israel, dentro desse primeiro tópico, que não adianta só promessas. Nós temos que ter promessas, sim, mas nós precisamos também de viver uma vida onde nós agradamos os olhos do Senhor. A nação de Israel estava debaixo de uma grande promessa, porém a dureza de coração que havia nesse povo foi que levaram eles para o cativeiro, tanto o reino do norte foi levado para o cativeiro da Síria, como o reino do sul foi levado para o cativeiro da Babilônia. Não houve outra solução. A única solução para sarar, a idolatria desse povo, infelizmente, foi o cativeiro da Babilônia. Veja, o comentarista continua dizendo aqui no terceiro subtópico do primeiro tópico, ele diz o seguinte: a situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor de Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Queridos, então nós temos que aprender com os erros da nação de Israel. Queridos, nós precisamos de viver ou de andar com o Senhor. Nós precisamos de cultivar uma amizade com Deus. Nós precisamos de ter um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos de muito mais do que promessa, porque as promessas do Senhor, elas são verdadeiras, elas são fiéis. Mas para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida, nós precisamos de cultivar um relacionamento com o Senhor. Nós precisamos de andar com Deus com o coração aquebrantado. É o que não aconteceu com a nação de Israel. Ao invés de se aquebrantar diante do Senhor, ao invés de voltar para o trono do Senhor, ao invés de ter um coração aquebrantado, ao invés de ter um coração voltado para a palavra do Senhor, preferiram a apostasia, preferiram o abandono da fé, preferiram a hipocrisia, preferiram a injustiça, preferiram derramar sangue de justo, preferiram a desigualdade social, ao invés de ter uma união da nação. Então, queridos, que Deus guarde a nossa vida, e assim nós finalizamos esse primeiro tópico dizendo que podemos estar sim debaixo de grandes promessas, mas nós precisamos também de desenvolver um relacionamento com Deus. Lembre, se você tem promessa de Deus, não vá dormir tranquilo. Viva um relacionamento com Deus. Viva uma verdadeira intimidade com Deus. Cultive um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Nós temos então que aprender com a nação de Israel, porque não adianta a promessa ser uma verdadeira adoração. E assim nós finalizamos esse nosso primeiro tópico de hoje. Queridos, então nós já estamos aqui no nosso segundo tópico. E no segundo tópico o comentarista nos traz o seguinte: a obstinação de Zedequias e a sua queda. Quando nós falamos de obstinação, podemos dizer que obstinação são aquelas pessoas que têm apego forte e excessivo às suas próprias ideias. Ou seja, Zedequias, quando nós vamos para a sua biografia, não era um homem que aceitava conselhos, mas ele era um homem que tinha um apego forte nas suas próprias convicções, ou nas suas próprias ideias. No primeiro subtópico aqui, o comentarista nos diz o seguinte: a teimosia de Zedequias. Gostaria de ler? Nos diz o seguinte: Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e por sua própria conta resolveu não dar ouvidos à voz do profeta Jeremias.
Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos, mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra de Deus. Queridos, então Zedequias, o comentarista, ele traz essa ideia aqui para nós, que Zedequias era um homem que se apegava ou tinha apego excessivo às suas próprias ideias. Não era um homem de aceitar ideias de terceiro. Quando nós vamos lá então, no livro do profeta Jeremias, capítulo 38, versículo 14 ao versículo 28, nós vamos encontrar justamente isso. Quando Jeremias ele mostra para o rei, né, a situação que Israel estava vivendo, a situação que o reino do sul estava vivendo, que não havia mais esperança, que o melhor então para o rei era se entregar ao rei da Babilônia, porque essa era a vontade de Deus, que o povo fosse para o cativeiro, porque não havia mais solução. Deus iria trabalhar no caráter do seu povo, justamente dentro do cativeiro da Babilônia. E o cativeiro da Babilônia, queridos, ele serviu para muitas coisas. Primeiro, para trabalhar no caráter do povo de Israel. Foi dentro do cativeiro da Babilônia que foi sarado a idolatria do povo de Israel. É onde Israel se encontra teologicamente, é onde Israel tem um choque cultural e vem do cativeiro trazendo uma nova identidade, aonde eles entenderam que só havia uma forma de sobreviver, que era voltando ou voltar-se à palavra do Senhor. Então não havia mais solução para a nação de Israel. A única solução era uma entrega amigável, aonde o profeta ele traz essa palavra profética para então o rei Zedequias. Porém, o rei Zedequias, como o comentarista colocou aqui no segundo tópico, ele era um homem que tinha era um homem que tinha a sua obstinação, ou seja, era um homem que tinha apego, né, excessivo às suas próprias ideias. Então, queridos, no segundo subtópico, o comentarista coloca aqui para nós, segundo subtópico do segundo tópico, surdos aos avisos dos profetas. Gostaria de ler. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que, caso se rendesse a Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Queridos, é o que nós falamos aqui no primeiro tópico, né? Estavam firmados em promessas, estavam firmados em religiosidades, estavam firmados em uma convicção religiosa, não estavam firmados em uma intimidade com Deus, não estavam firmados em um relacionamento com Deus, não tinham um relacionamento com Deus, não tinham intimidade com Deus, não ouviam a voz do Senhor, não davam ouvido aos profetas, matavam os profetas, perseguiam os profetas, e eles estavam tão confiante em uma promessa a ponto de crer que Deus não deixaria a nação ou o reino do sul ir para o cativeiro da Babilônia. Ou seja, queridos, o que nós encontramos nesse texto é uma nação que tinha promessa, mas não tinha relacionamento com Deus. Tinha promessa, mas não tinha intimidade. Tinha promessa, mas não conhecia o Deus que fez a promessa. Tinha o templo, mas não conhecia o Deus que era adorado dentro daquele templo. Era a nação de Deus, mas não conheciam a Deus. Homens vazios, homens religiosos, homens confiantes em promessa, porém não conhecia o Deus que fizera a promessa.
E é interessante que é isso que o comentarista ele traz para nós aqui no segundo subtópico do segundo tópico. Eram surdos, não davam ouvido àquilo que Deus estava dizendo. Zedequias não entendeu a real situação que a nação estava para enfrentar. Ele não entendeu que quem estava trazendo o exército da Babilônia até as portas dos reinos do sul era justamente o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Queridos, então nós aprendemos através desse segundo tópico que não adianta só ter promessa. O que nós precisamos é ter promessas e relacionamentos com Deus. Porque se nós firmarmos só em promessas, seremos apenas religiosos. E assim nós terminamos o nosso segundo tópico. Queridos, então nós já estamos aqui no nosso terceiro tópico. E o comentarista nesse terceiro tópico, ele trouxe o seguinte: Jerusalém é cercada e levada cativa. O primeiro subtópico está dizendo o seguinte: a destruição da cidade santa e do templo. Querido, o comentarista ele trouxe aqui para nós, ele faz uma síntese aqui nesse primeiro subtópico, justamente sobre aquele período aonde, os últimos anos do Reino do Sul. Nós entendemos então que a Síria ela vem, leva o Reino do Norte, ou parte do Reino do Norte, parte das tribos, leva cativa para a Síria, e o Reino do Sul fica sendo vassalo da Síria. Depois, em um segundo momento, nós temos então o Egito que vem agora contra o Reino do Sul, e o Reino do Sul também vai se tornar vassalo do Egito. E por fim agora, do reinado, nós temos agora o Reino do Sul sobre a influência da Babilônia. E o comentarista coloca aqui justamente isso, sobre esses três momentos onde a Babilônia ela vem invadindo então o Reino do Sul e levando o povo cativo para a Babilônia. E é interessante, queridos, o que o comentarista traz aqui para nós, dizendo o seguinte, que nessa última vez que a Babilônia ela vem então para cercar Jerusalém, ele diz o seguinte: durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, esse cerco então ele vai durar, ou esse cerco vai durar 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses. E Jerusalém vai ficar cercada então pelos babilônios. Esta era uma estratégia militar, cercar. Não deixava os moradores nem sair e nem adentrar nada, de forma que não poderiam sair para fora para comprar alimento, de forma que eles tinham que consumir tudo que estava ali até ir chegar ao nível máximo ou até se esgotar todas as forças que havia dentro da cidade. E é justamente o que o comentarista vai colocar aqui para nós, que houve esse cerco, os animais e os cereais, todo o mantimento que havia guardado, armazenado, foram acabando, os animais eram matados, sacrificados e serviam como alimento, até o ponto que todos os moradores da cidade foram exaurindo a sua força, foram exaurindo a sua resistência, a ponto que eles não tinham mais forças para lutar e para resistir o poderoso exército da Babilônia. E é justamente nesse momento de decadência que eles conseguiram uma abertura no muro e adentraram para dentro da cidade. O comentarista coloca aqui para nós: a cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército da Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. E aí ele continua dizendo: o templo sagrado erigido há 380 anos atrás foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Querido, é justamente quando o exército ele consegue adentrar dentro da cidade, e aí nós já imaginamos todo o cenário de guerra, aonde a espada, onde o exército ele entra com fome, com sede de matar, com sede de destruição. E eles começam a matar os moradores, começam a destruir o templo, põe fogo no templo. Nós vemos que o extermínio foi muito grande. O comentarista vai colocar aqui no segundo subtópico dizendo o seguinte: a matança e o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhe as
as deploráveis cenas que se assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam a esperança e as virgens ficavam assentadas, sem forças, à beira do caminho. As crianças morriam de sede e de fome e ninguém podia saciá-las. Queridos, veja o cenário de destruição. Deus tinha um propósito para a nação de Israel, que a nação de Israel seria uma bênção. E aí nós encontramos esse cenário de destruição, onde as mães matavam os filhos e os cozinhavam e alimentavam desses filhos. Veja que cenário de destruição, queridos. Onde os sacerdotes perderam a esperança, onde os jovens se sentavam à beira do caminho e não tinham força para resistir, porque entenderam que era o fim. E isso tudo sobreveio sobre a nação de Israel, porque Zedequias não obedeceu, não ouviu o conselho do profeta. O profeta já havia vaticinado que não tinha mais como, não havia mais solução. A única solução era o cativeiro, era uma entrega voluntária. Mas ele não. O rei, ele preferiu, baseado nos seus ideais, nos seus princípios, ele preferiu não ouvir a mensagem de Deus a ponto de levar a nação chegar a esse ponto de fome, de necessidade, de extrema pobreza e destruição. Então, queridos, nós aprendemos muito com a história da nação de Israel. Falamos nos blocos anteriores, no primeiro e segundo tópico, falando que Deus é um Deus de promessa, mas nós precisamos de desenvolver relacionamento. Veja bem, que situação onde uma mãe matava o seu filho, cozinhavam para se alimentar. No terceiro subtópico, o comentarista diz a esperança profetizada. No meio desse contexto, nós encontramos no livro de Lamentações que, apesar da destruição, Jeremias, ele entendeu o coração de Deus. Gostaria de ler para os queridos amigos Lamentações capítulo 3, versículo 23 e 24, que nos diz o seguinte. 22, vou começar no 22. O amor de Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que eu tenho, por isto eu confio nele. Esta é a palavra de esperança do profeta Jeremias. Apesar desse contexto de destruição, apesar desse contexto onde vemos a nação sendo levada cativa, mas Deus estava sempre disposto a perdoar e restaurar o seu povo. Havia uma palavra de esperança, e a palavra de esperança é essa, que o amor de Deus não tem fim. Que o amor de Deus era o elo que ainda segurava a nação de Israel. Queridos, então nós terminamos essa aula de hoje dizendo o seguinte, que houve a necessidade da nação de Israel ser levado para o cativeiro da Babilônia. Mas essa não era a vontade de Deus nos primórdios. Não era essa a vontade de Deus para a nação de Israel. A vontade de Deus é que a nação de Israel fosse uma nação próspera, uma nação vitoriosa, uma nação referencial, uma nação evangelizadora, uma nação que servisse de referencial para as outras nações. Mas ao invés disso, eles se entregaram à idolatria, eles se entregaram à apostasia, eles se entregaram à injustiça social. E houve então a necessidade deles ser levado cativo para o cativeiro tanto da Síria. A diferença é que o cativeiro da Síria eles não voltaram. E quando eles foram para o cativeiro da Babilônia, eles foram sarados da sua apostasia. Queridos, então eu termino essa aula louvando a Deus pela sua vida. Quero te agradecer você pelo carinho. Quero agradecer você por ter me acompanhado durante todas essas aulas, tanto no segundo trimestre
no segundo trimestre, como nesse terceiro trimestre. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo esse apoio com esse projeto. Estou com um novo projeto diante do Senhor e vamos ver o que Deus tem preparado. Espero que esse canal tenha sido bênção para a sua vida. Espero que essas aulas tenham te ajudado a elaborar suas aulas também. Espero ter sido bênção para o seu ministério. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Assim nós terminamos o nosso terceiro trimestre de 2021. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.